operando maravilhas na vida de cada um nessa noite, não só nessa noite, mas que já tenha vindo operando desde que vocês reconheceram Ele como o único e suficiente Salvador. Estava ali pensando quantas pessoas poderiam estar aqui, ter a oportunidade de... Não estou falando dos que não vieram, estou falando dos que nunca vieram. Eu acho que a gente tem que se preocupar com os que nunca vieram. Os que não vieram já têm oportunidade, já conhecem a palavra. Tem os motivos para não virem. E a cobrança, tanto é que a cobrança é muito maior para quem já conhece, para quem já veio. Então, para os que não vieram, que eles possam ser alcançados pelo Evangelho, possam ser alcançados através das nossas ações, das nossas práticas, não só através das nossas palavras, porque não é de muito falar, né? Que as nossas ações, o nosso andar, o nosso caminhar possa ser um testemunho vivo para essas pessoas, porque tantas deturpações tem sofrido o Evangelho de Cristo, tantas deturpações, como nós vemos aí na mídia, não porque é mais, é porque hoje em dia está sendo mais exposto, porque hoje em dia nós temos as redes sociais, mas que nós possamos fazer diferente, nós possamos pegar esses maus exemplos e transformar em ótimos exemplos, para que nós não repitamos o que eles fazem, mas que nós possamos ser sal, nós possamos ser sal. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? O contexto histórico do sal é que eles jogavam o sal, o restolho, o que era ruim do sal, que não prestava. Naquela época sal era muito valioso, porque tanto é que a palavra salário vem de sal, porque era moeda de troca. Então, o que não prestava do sal, eles jogavam na porta do templo de Salomão, para que as pessoas não escorregassem quando fossem entrar no templo. Por isso que Jesus fala, vocês são sal da terra, do mundo. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão do que ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Esse sal, o resto do sal, que era pisado pelos homens, nós nunca seremos pisados pelos homens. Nós já fomos muito pisados quando nós éramos do mundo, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tomou com mãos fortes, e nós estamos aqui, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós devemos e temos que ter não orgulho, mas alegria de servir esse Deus maravilhoso, que achou graça em nós, achou graça em cada um de nós, mesmo nós pecadores, mesmo ninguém vendo graça em nós, Ele olhou e viu que nos chamou de filhos. Eis que não vos chamo mais de servos, mas de amigo, porque o amigo sabe o que o Senhor, o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. Então, que nós sejamos cada vez mais amigos de Cristo, inimigos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Amém? Glória a Deus, está ligado. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Vamos adorar o nome do Senhor, aleluia. Já estamos reunidos no nome do Senhor e, portanto, Ele já se faz presente no nosso meio, aleluia. Assim como diz a sua palavra, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Jesus, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aleluia! Aqui teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, Jesus, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare ao Senhor, teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Oh, aleluia! Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Declare hoje aqui, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão
não, Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, aleluia, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ele já manifestou o Filho do seu amor. Ele já manifestou o Filho do seu amor. E para isso Ele veio, para destruir todas as obras das trevas. Oh, aleluia! Para isso Ele veio. Oh, aleluia! Ele continua se manifestando através do seu Santo Espírito. Manifesta hoje o teu poder, Senhor. Manifesta a tua vontade, o teu querer aqui, Senhor. Poderoso Deus, manifesta o teu poder e a tua glória aqui. Aleluia. Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do Mestre? 2 anjos Maria viu. Oh, aleluia! Ela se inclina para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece. Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá, confirma aos meus irmãos, diz para eles voltarem a sorrir. Diga que ainda não acabou, diga que a morte eu venci. E Maria vai correndo até os discípulos e ela reúne todos eles. E o louvor vai conjecturar:
Senta todo mundo aqui, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, e Ele é a nossa esperança. Pode voltar a sorrir, porque Ele ressuscitou. Oh, aleluia! Quantos podem aplaudir o nome de Jesus nesta noite? Agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Eu estava pensando ali, alguém já observou uma galinha com seus pintinhos? Já observaram? Quando está chovendo, principalmente quando está chovendo, como é que ela faz? Né? Ela abre as asas para proteger os pintinhos. Aí eu pensei naquela passagem de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, fala, a entrada de Jesus, Jesus chora ao entrar em Jerusalém, aí ele fala, assim como a galinha protege seus pintinhos. Primeiro ele começa, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, que maltrata aqueles que são enviados. Ah, se eles soubessem que eu queria protegê-los como uma galinha protege seus pintinhos. Esse cuidado de Deus com cada um de nós, né? Essa comparação que Ele faz, né? De uma galinha protegendo seus pintinhos. Você pode fechar os olhos agora e imaginar que existem as asas do Espírito Santo sobre você, nesse momento, te protegendo, cuidando de você, que ao mesmo tempo essa asa está aqui sobre nós, ela também está cuidando dos nossos. Você sabia que a tua oração, ela faz com que essas asas se abram por cima daquele que você intercede, aquele que você ora? Eu costumo dizer que a maior prova de amor que alguém pode dar a outro alguém é orar por esse alguém. Você, quando está orando por alguém, quando você dedica alguns minutos do teu tempo para interceder por alguém, isso é uma grande prova de amor. Quando você ora por um amigo, é uma grande prova de amor. Agora imagina quando você ora por um inimigo. Quando você ora por um inimigo, fica imaginando Satanás olhando e falando assim, ele está orando pelo inimigo dele. Aí você quebra toda a maldição, todo o jugo. Quando você se levanta e ora, Jó fez isso. Quando os amigos dele chegaram para ele falando assim, você está assim porque você pecou. Você está assim, não é possível que um ser humano fique desse jeito e não tenha cometido nenhum delito, você deve ter feito alguma coisa errada. Quando Jó, engraçado que eles ficaram acho que 3 dias observando e não falaram nada. Aí quando eles foram abrir a boca, foi para falar isso. Antes não tivessem falado nada, né? Aí eles abriram a boca e falaram isso para Jó. E lá no final, lá no capítulo 42, aí Jó ora por eles.
para que Deus não castigasse eles pelo que eles falaram. E a palavra de Deus diz que Jó teve tudo, tudo em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. Jó teve 10 filhos, não foi isso? 7 homens e 3 mulheres. Mas engraçado que os filhos de Jó não foram duplicados. Ovelhas, riqueza, tudo que Jó perdeu foi duplicado, mas os filhos que morreram, Deus não deu 20 filhos para Jó. Por quê? Vocês conseguem entender isso? Por que Deus não deu 20 filhos, já que Ele deu tudo em dobro? Irmãos, não sou eu que estou falando, não. Eu ouvi isso de um pregador falando isso, eu achei muito interessante. Sabe por quê? Que os filhos que você ora, os filhos que você entrega na mão de Deus, os filhos que são de Deus, eles não morrem. Eles estão com Deus. Os filhos de Jó estavam com Deus, e não teria sentido Deus dar mais 10 filhos para Jó, já que ele já tinha 10. Louvado seja Deus. Dá para entender o amor de Deus como é. Eu perguntei algo para a pastora ali, que eu não estava conseguindo entender. Falei, pastora, como é que Deus faz as coisas? Como é que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 11, que assim como nós não sabemos o caminho do vento, e nós não sabemos também como um filho, como uma criança é formada no ventre de uma mãe, assim são as obras de Deus que faz todas as coisas. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não conseguimos compreender algumas coisas. Por isso que eu costumo dizer que nós não temos que perguntar por quê, mas para quê? Porque tudo tem um propósito debaixo do céu, como diz lá em Eclesiastes 3. Tudo na nossa vida tem um propósito. As coisas, as provações, as perseguições, tudo que você está enfrentando nesse momento tem um propósito, mas para o teu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem. É preciso viver segundo o propósito dele, senão não adianta, não vai colaborar para o teu bem se você não viver debaixo do propósito dele. Então você tem que entender o propósito dele, para que você possa viver debaixo deste propósito. Nós precisamos entender que há um propósito debaixo dos céus, para tudo que você está passando, para tudo que você está enfrentando, seja bom ou ruim, tudo tem um propósito. Então não fique perguntando, Senhor, por quê? Pergunte, Senhor, para quê? Para quê? Para que eu estou enfrentando isso? Eu quero entender, Senhor. Isso não é colocar Deus contra a parede, é querer questionar. O ser humano é questionador, e Deus conhece a mim, conhece você, que como filhos, Ele sabe que nós gostamos de questionar. Então questione, Senhor, por que eu estou enfrentando essa adversidade? Senhor, por que eu estou passando por isso? Ou melhor, para quê? Tem pessoas que entraram aqui nessa noite, estão passando por processos muito difíceis, enfermidade na família. Às vezes nós vemos alguém que nós tanto amamos, que até serve a Deus e está perecendo. Nós estamos vivendo isso na nossa parentela, de alguém que foi muito importante para a nossa caminhada com Cristo, que falou do Evangelho, falou para a gente, pregava para a gente, e foi um instrumento muito poderoso para que nós estivéssemos aqui hoje, eu e minha esposa. E essa pessoa está passando por uma situação difícil, uma enfermidade muito dolorosa. Mas, irmãos, pensa numa pessoa alto astral. Tu encontra com uma pessoa dessa, você sente vergonha de reclamar de uma gripe, de um resfriado, de uma dor de cabeça. Às vezes nós falamos, eu sinto uma dorzinha de cabeça, já acabou o mundo para mim. Uma gripe, então, acabou comigo. E essa pessoa está lá,
sentindo dores terríveis. Irmãos, já tomou, pensa em todo o medicamento possível, essa criatura já tomou. Não existe mais remédio que consiga atenuar a dor que ela está sentindo. Mas não perdeu o brilho. Não perdeu o brilho do Espírito Santo. Fomos fazer uma visita para essa pessoa, ela tem um sorriso nos lábios, a pessoa está lá, meu Deus do céu, eu falei para mim, gente, a gente achou que ia chegar aqui e encontrar uma pessoa reclamando, porque eu não consigo dormir, porque eu sinto dores terríveis. Não, ela consolando, falando de Deus, falando da Bíblia, falando do Evangelho. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos dá força, é o Deus que nos sustenta em meio às adversidades. Então não pense você que o teu problema é grande, sempre vai ter alguém com um problema maior do que o teu. Porque Deus só prova quem Ele pode aprovar. Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que nós possamos suportar. Não fique comparando a tua dor com a dor do teu irmão. Deus deu a dor para você porque você consegue suportar. Deu para o teu irmão porque ele vai conseguir suportar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você não estiver mais suportando, existe a asa do Espírito Santo sobre você, para que nenhuma chuva de inglória, nenhuma chuva de maldição recaia sobre você. Protege não só você, mas a tua família, a tua parentela. Que o Espírito Santo possa, nessa noite, falar poderosamente ao coração de vocês, porque Ele já começou a falar desde que nós colocamos os pés aqui. Eu tenho certeza que já falou quando você estava saindo de casa e falou: Senhor, fala comigo naquele lugar, fala comigo. Louvado seja Deus. Irmã Ábida, está com oportunidade, em nome de Jesus. Depois da Ábida, a diaconisa Karina vai estar louvando também, tá, Karina? Amém? Salve da igreja com a paz, Senhor. Vamos adorar aquele que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a majestade. Aleluia. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do teu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença em meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó
Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. E quando eu me sinto assim, quando você se sente assim, o segredo é a oração. Então nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar e clamar a Ele, porque Ele tem a solução para o teu problema. Ele tem a solução para os nossos problemas. A circunstância, ela não pode impedir aquilo que o Senhor tem reservado para você. Então o segredo é orar, o segredo é adorar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Aleluia! Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás aqui. Aleluia, agradeço a oportunidade. Sofrer com Ele é melhor do que errar, né? Diaconisa Karina. Louvado seja Deus. Vem aqui. Deus seja louvado. Cumprimento a amada igreja, que a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Amém? Quem souber o louvor, me ajude. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, como tudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer,
Serei salvo eu em minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu e breve vai voltar. Porque Deus é fiel, quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Aleluia, Jesus! Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, até mesmo feitiço vão permanecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar para casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados, não saiam daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao corvo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Deus é fiel. Declare, igreja. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, até mesmo feitiço vão permanecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho querido vai voltar para casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados, não saiam daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao corvo. Até o inimigo vai ter que te servir. Se eles falharem em sua defesa, Deus se levanta do trono e vem te acudir. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Durante o dia hoje, Deus veio palestrar no meu coração nesse louvor. Às vezes não entendemos, mas é o próprio Deus falando conosco para que venhamos declarar. Porque o inimigo ele anda em nosso derredor, em todo o tempo, para tentar tragar a nossa família. Mas se Deus te levantou como coluna, declare em todo o tempo. E tenha fé e creia que Deus está agindo ao teu favor. Amém? Agradeço a minha oportunidade e as palmas louvou o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, se nós soubéssemos a autoridade que nós temos, que foi outorgada pelo próprio Cristo, se nós soubéssemos, quando nós declaramos algo, em nome de Jesus, que algo acontece, algo tem que acontecer. Hoje é culto da família. Muitos de nós estamos aqui, mas com pensamento longe, pensando em alguém que talvez esteja envolvido com coisas erradas, um pai, uma mãe que a gente quer trazer para os caminhos do Senhor, um filho, louvado seja Deus,
um filho que nós já não temos mais o controle, porque já atinge uma certa idade, a gente acaba perdendo o controle, e você fica perguntando, meu Deus, até quando? Nós temos que fazer uso da nossa autoridade, sabendo que aquele que tem a maior autoridade, outorgou a nós essa autoridade. Aquele centurião, uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, quando ele envia os sacerdotes para falar com Cristo, dizendo que o servo dele estava miseravelmente doente, estava miseravelmente enfermo. E quando Jesus estava se aproximando da casa dele, ele vai ao encontro de Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas basta uma palavra tua, uma palavra, que o meu servo será curado. Porque eu também tenho autoridade. Eu digo aos meus soldados, vão, eles vão, eu digo, vem, eles vêm. Mas eu reconheço que o Senhor tem autoridade. E Jesus diz para ele: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Teu servo está curado. Que nós possamos usar dessa autoridade, em nome de Jesus. E com essa autoridade, fazendo uso dessa autoridade, nós vamos reclinar a nossa cabeça, nós vamos levar nossos pensamentos a uma pessoa enferma e colocar as nossas mãos na área enferma, que se você estiver enfermo, coloque as mãos, que eu queria chamar o presbítero Isaac para orar pelos enfermos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um momento de oração. Tenha fé, irmãos, tenha fé. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos estar orando. Entrega aquela pessoa que você sabe que está enfermo na mão do Senhor, porque a autoridade é dele, todo o poder está na mão dele, amém? Curve sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, nessa hora entregamos aqueles que estão enfermos nas tuas mãos, Pai. Só o Senhor tem o poder de curá-los, Senhor. Senhor, vai de encontro a cada leito nessa hora, Pai. A cada família, Pai amado, que está com enfermo dentro de casa, Senhor. Senhor, vai visitando os lares nessa hora, Pai amado, Pai querido. O Senhor pode aquilo que o homem não pode, Deus. Tu és o Todo-Poderoso, Pai amado. E operando o Senhor, ninguém pode impedir o teu agir, Pai. Então nós te entregamos, Senhor, aqueles que estão enfermos nas tuas mãos, Pai. Vai visitando, Senhor, vai trazendo a cura, Pai amado, Pai querido. Jesus, visita nessa hora, Pai. Toma aqueles que estão enfermos também, espiritual, nas tuas mãos, Pai. Vai de encontro, Senhor, aqueles que estão acamados, Deus querido. Jesus, visita, Senhor. Incomoda, Pai amado, Pai querido, que eles sintam o desejo, Senhor, de voltar de te adorar, Pai. Eu te entrego, Senhor, todos nas tuas mãos, Pai, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus. Queria chamar a missionária Antônia para orar pelo nosso país, pela família, contra o adultério. Porque a família só é possível se não houver adultério. Se tem coisa que destrói uma família, é o adultério, irmãos. Que essa praga, que esse demônio saia dos casamentos, da família. Amém? Louvado seja Deus. Salve a amada igreja que a paz do Senhor, amém? Oremos, aleluias, louvado seja Deus. Senhor amado, Deus querido, nessa hora eu levo a minha voz a Ti, também te pedindo, Pai, por cada família, pela minha família, por cada família aqui representada nessa noite. Senhor, que o Senhor possa manifestar do Teu poder,
que eles venham entender que eles não estão orando em vão, mas que eles venham entender, Senhor amado, que Ele está colocando, Senhor amado, diante de Ti, o Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, Deus que pode todas as coisas. E agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Portanto, meu Senhor, entra nas causas no meio da família, entra no meio do casal, no meio dos filhos, Senhor. Traz paz, traz tranquilidade, traz obediência, Pai, dos filhos para com os pais. Que o Senhor venha, Senhor amado, dar sabedoria para o casal, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro, Pai, a cada lar desestruturado nessa hora. Que o Senhor possa entrar com a Tua providência, com o Teu agir. Em nome do Senhor Jesus, jogando por terra a fúria do adversário, neutralizando toda a obra do mal, meu Senhor da glória. Assim eu coloco diante de Ti nessa noite, meu Pai da glória, a cada família aqui, Senhor. Que a Tua palavra diz, Senhor amado, lançando sobre o Senhor toda ansiedade, porque o Senhor tem cuidado. O Senhor tem cuidado e zelado pelo Senhor amado, pela família aqui na terra, família que o Senhor constituiu, meu Senhor da glória, para que cresça, floresça, que os frutos, meu Senhor amado, permaneça na Tua presença. Visita cada lar agora, Senhor, vai dissipando toda a obra do mal, toda a palavra contrária, de derrota, de maldição, vai jogando por terra, meu Senhor, tudo que vem de encontro, meu Senhor, que vem assolar as famílias, que veio, meu Senhor, para destruir, desestruturar as famílias, que veio, meu Senhor, aleluia, para impedir o Teu agir, o Teu mover sobre cada família. Mas dá sabedoria ao casal, Senhor, principalmente aqueles que já proferes o Teu santo nome, Pai. Aqueles que ainda não têm o conhecimento, a gente entende, mas aqueles que têm o conhecimento sabem que muitas vezes o inimigo lança, meu Senhor amado, as suas setas, que as brechas sejam fechadas nessa noite, para que o Senhor possa agir, Pai amado, e entrar com a Tua providência naquilo que for necessário mudar, transformar, libertar no meio da família, jogando por terra, meu Senhor amado, o adultério, Senhor amado, as setas malignas, meu Senhor, que o casal venha fechar as brechas, meu Pai da glória, que o casal, meu Senhor amado, venha estar, Senhor amado, alinhado ao Teu, Senhor amado, os Teus planos, meu Senhor da glória. Toma em Tuas mãos nessa noite, Pai, cuida das famílias, entra com a Tua providência e abençoa, Pai amado, dissipando toda a obra do mal, abençoa, meu Senhor amado, a dispensa, não deixa faltar o pão de cada dia, não deixa faltar o calçado, as vestes, não deixa faltar, Senhor amado, aleluia, o alimento, mas que o Senhor venha suprir as necessidades, abençoa a Tua serva, abençoa o Teu servo, dando sabedoria, abrindo as portas e as janelas dos céus e derramando, meu Senhor amado, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada família nessa noite, neste lugar, e aqueles que estão à nossa escuta nessa noite, Senhor. Toma também o nosso país, entra com a Tua providência, Pai amado, dissipando todo o principado, toda a potestade, fecha a boca do leão, Senhor amado, neutraliza toda investida do inimigo, meu Senhor amado. É um ano de eleição, mas é um ano, Senhor amado, que o povo tem que amadurecer, para que o Senhor venha fazer, Pai amado, o Teu mover, o Teu agir sobre a nossa nação. Dissipa todo o mal, toda a potestade, meu Senhor amado, todo o príncipe das trevas deste século, em nome do Senhor Jesus. Assim te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês tiveram notícia, né, de uma caminhada que foi feita, né, em prol dos manifestantes, em prol da soltura do ex-presidente, uma caminhada de 240 quilômetros, e que no final dessa caminhada, lá em Brasília, um raio, ou vários raios, atingiram 11 pessoas que estavam na manifestação, um temporal, uma tempestade caiu, e muitas pessoas estavam dizendo que essa tempestade, esses raios atingiram porque era Deus castigando os manifestantes porque eles estavam fazendo algo errado. Aí eu pergunto, é um completo desconhecimento da palavra de Deus, né? Jesus, quando estava atravessando o mar da Galileia, quando ele ia para Gadara, aquela tempestade foi para castigar Jesus? Foi para castigar os discípulos? Vocês já notaram que quando vocês se levantam em oração em prol de uma alma, o inferno se levanta? Grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes coisas o Senhor está fazendo pelo nosso país.
Eu não quero entrar aqui no mérito de direita, esquerda, eu não quero entrar aqui no mérito de presidente, ex-presidente, não quero. Eu só quero dizer que Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle do nosso país. As coisas continuam da maneira como deveriam estar. Nada saiu do plumo, nada fugiu do controle. As coisas parecem estar ruins, mas eu costumo dizer que Deus é aquele que Ele pega o quebra-cabeças montado, tudo direitinho, Ele vai lá e embaralha tudo para montar de novo. Tudo isso que está acontecendo, todo esse reboliço que está acontecendo, é o próprio Deus nos preparando para o avivamento que está por vir. Todo grande avivamento da história do Evangelho, ele é precedido de uma grande turbulência. E nós estamos vivendo essa turbulência. Então, vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós temos que nos manter vigilantes e orando, para que se cumpra tudo que Deus tem preparado para o nosso país. Não só para o nosso país, mas para o mundo. Porque não pense você, isso não vai me atingir. O futuro do nosso país está aí, as crianças. O que vocês querem? Que futuro vocês querem para os seus filhos? Pense bem. Nós temos países vizinhos aí que estão vivendo o caos. É esse futuro que você quer para o teu filho? Pense bem na hora de votar. Ano de eleição. Pense bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Somos visitantes. Só fazer assim, eu não gosto muito de expor visitante, não. Quando eu estou visitando uma igreja, também eu não gosto muito de ser exposto, não. Só levanta a mão assim. Só que vocês vão ser expostos, que eu vou ter que fazer algo aqui. Diga para os seus irmãos, seja bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Igreja missionária ama vocês. Agora, quando vocês estiverem dirigindo, vocês se vinguem também. Façam a mesma coisa que alguém estiver visitando. Sejam bem-vindos, tá, meus irmãos? Tá? Sejam muito bem-vindos, sejam abraçados por esse ministério, tá bom? Se vocês não tiverem uma congregação, estiverem assim, eu vou lá visitar, quem sabe eu fico lá, vocês serão muito bem recebidos. Amém? Deus abençoe vocês. Se vocês congregam em algum lugar, leve um abraço desse ministério para os seus pastores, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém? Louvado seja Deus. Chegou o momento da oferta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as coisas mudaram, né? Antigamente você ia falar de dinheiro, nós precisamos, não adianta porque a obra de Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata, mas a obra de Deus precisa. Isso tudo que acontece aqui, este culto que está acontecendo hoje, é fruto do teu dízimo e da tua oferta. Você é o patrocinador dessa obra. Olha a importância, né, pastor? O patrocinador de tudo que está acontecendo aqui. Se uma alma se render a Cristo hoje, foi por causa da tua oferta e do teu dízimo também. Porque o culto só está acontecendo e essa alma só vai se render a Cristo porque você proporcionou tudo isso que está acontecendo aqui. Daí a importância do teu dízimo e da tua oferta. Por menor que seja, é muito importante, mas muito importante mesmo, que almas serão alcançadas através da tua contribuição. Por isso, a palavra de Deus diz para não dê por tristeza ou de mau humor, não dê
Vem aqui com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Então venha com alegria, que Deus vai te amar mais do que Ele já te ama. Tá bom? Se você não tem dinheiro em espécie, tem uma maquininha lá atrás, tem um QR Code atrás das cadeiras, só você direcionar o seu aplicativo do teu banco, a câmera, para esse QR Code e fazer a tua oferta, ou então, se quiser ofertar também através da maquininha. Amém? Deus seja louvado. Quer louvar, missionária? Eu já troquei os microfones, já... Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diácono Mauro, olhe pelas ofertas. Pai do Senhor, amém? Levante suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, vai derramando, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, ó Pai, sobre a tua igreja, sobre a vida de cada um que está aqui presente, ó Pai. Meu Senhor, vai abençoando, Senhor, o seu salário, vai abençoando, Senhor da glória, ó Deus querido, as suas empresas, vai abençoando, ó Pai, a sua casa, a sua família, a sua parentela, ó Pai, vai derramando, Senhor, essa noite, bênção sem medida, ó Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e todos digam...
A irmã Nelma está na responsabilidade de trazer a palavra. Queria pedir à pastora Vera para estar intercedendo pela filha dele. A paz do Senhor, amada igreja, estenda as suas mãos para cá. Querido Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque a sua palavra, meu Senhor, vai ser lida, ó Deus. E o Senhor, ó Pai, vai usar a tua serva como te apraz. Venha usá-la de forma poderosa, meu Senhor. Venha alimentar as nossas vidas com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Obrigada. A Carlinha, eu acho que ela não está aqui, né? Quando ela estava louvando o primeiro louvor, eu lembrei, eu tinha uma amiga na minha infância, eu tinha uns 12, 13 anos, e essa minha amiga, ela frequentava a igreja congregacional que tinha perto da minha casa. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. A minha mãe era de terreiro, meu pai católico, e eu cresci nesse meio. E a Carlinha, quando estava louvando aquele primeiro louvor, eu esqueci como é que o comecinho dele, faz muitos anos, irmãos, e que fala sobre o véu, que o véu se rasgou. E eu lembrei de algo que uma missionária naquela época falou para mim. E quando ela louvou, há muito tempo que eu não ouvi esse louvor. E hoje é um dia muito especial para mim, alguns aqui sabem, né? E eu creio que era o Senhor falando comigo naquele momento, porque me trouxe à memória algo que foi muito especial para mim naquele tempo, porque eu conheci Jesus, e pouco tempo atrás o Senhor me trouxe isso à memória. Eu até falei para o meu esposo, eu falei para ele assim, eu era desviada. Ele falou assim, como assim? Eu falei, porque eu já conhecia Jesus, eu aceitei Jesus, mas eu não sabia, olha isso, né? Eu era criança, eu tinha uns 12, 13 anos, mas eu lembro, eu fiz parte, eu cantava no ministério de jovens, de adolescente, a minha irmã cantava no ministério infantil, mas o meu pai tirou a gente da igreja. Eu lembro até hoje disso. E eu creio que o Senhor, grandes coisas hoje fará na nossa vida. Porque essa palavra que o Senhor me deu, há muitos anos já que ela estava no meu coração. Há mais de 10 anos que essa palavra arde no meu coração. E eu não tinha me tocado até então. Mas quando eu estava vindo para cá, o Senhor falava para mim, hoje é culto da família. Lembra do que você vai pregar hoje? Lembra do que você vai falar? E o Senhor falava para mim, você vai falar sobre uma família. E eu não estava na minha cabeça assim, não foi proposital. Foi uma palavra que já ardia no meu coração. E o Senhor me trazia a lembrança que era uma família, né? E eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em Gênesis 29, 31. Amém? Labão engana a Jacó. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde, que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe. E entrou a ela.
E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Quando eu lia desde o começo essa passagem de Gênesis, era uma história que muito assim me interessava, e eu não entendia o porquê. E eu sempre estava ali lendo, e o Senhor começava a palestrar comigo, de uns tempos para cá, a respeito desta família. Porque não era uma família tradicional, não era uma família comum. Era uma família de 3. Eram 2 mulheres e um homem. 2 mulheres que amavam e um homem que amava só uma. Todas as 2 queriam a mesma coisa, mas ele só queria o amor de uma. E se a gente for lembrar lá de trás, quando Jacó, junto com a sua mãe, ele, no oculto, no escuro, o pai já não enxergava, ele enganou o pai. E aqui nós vemos a história meio que parecida. Porque naquela época, bem sabemos que a luz não era uma luz assim. Quando era escuridão mesmo. Eu tenho certeza absoluta que ele não sabia com quem ele estava se deitando. E o que eu quero falar nesta noite para a igreja é que a Leia, o Senhor falava a respeito dela comigo, e eu creio que o Senhor, através disso, vai falar com algumas mulheres aqui, nesta noite. Mesmo tendo homens aqui, eu creio que o Senhor, nesta noite, quer falar com algumas mulheres a respeito de não serem amadas, algumas mulheres a respeito de serem desprezadas, não somente nos casamentos, mas em outras áreas de suas vidas. A Leia, todo o tempo, ela tentava o amor de Jacó. E bem sabemos que ela podia gerar, mas sabemos que Raquel não. Que todo o amor de Jacó não tinha nenhum efeito sobre isso, a respeito disso. Ele nada poderia fazer. Tem um momento que ela cobra a Jacó, que ela fala para ele: dai-me filhos. Mas foi Deus que fechou a madre de Raquel. E quando eu estava pensando também nisso, sobre isso, o Senhor trazia à minha mente algumas outras mulheres, que foram desprezadas, assim como Lia foi. De vez em quando eu falo Lia, porque eu tinha uma Bíblia que na minha tradução era Lia. E eu falo o nome dela sempre como Lia. E se a gente lembrar, eu creio aqui que todos lembram, de Penina. Penina e Ana. Ana era amada
e Penina rejeitada. Se a gente for lembrar também, tem Sara e Agar. A história é um pouco diferente, né? Mas a rejeição é a mesma. Ambas foram rejeitadas pelos esposos, pelo marido. E a Leia, ela vivia nesse triângulo. A Raquel vivia e a Leia vivia, porque a Leia foi a primeira esposa dele. Era um triângulo amoroso daquela época, que despertava inveja, raiva, tinha briga, intrigas. E o Senhor abençoou a Lia com filhos. E Raquel, com todo o amor que Jacó tinha por ela, ela nunca estava contente só com o amor, ela queria filhos. Eu falo isso por mim, conjecturando que ela o tempo todo ali querendo filhos, era uma disputa, não pelo amor de Jacó, mas para disputar com a irmã. Porque o amor ela já tinha, ela queria disputar outras coisas, ela queria ter tudo. Tem um momento que o filho dela está em Gênesis 30, 14. Isso. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no caminho, no campo, e trouxe-as para Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: e já é pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Então, aqui dá para a gente ver que ela não tinha um amor, porque se a gente for pensar, né, a gente quer para a gente, só para a gente, né? Ela não se importou em dividir. Naquela época, as mandrágoras, ela tinha um símbolo de fertilidade. Essas mandrágoras, ela era muito importante para Leia, porque foi um presente do filho. Mas para Raquel, não. Ela viu com outros olhos. Ela queria, porque para ela, aquilo ali, ela não queria, porque a irmã podia gerar. E ela queria pegar aquilo ali da irmã. E ela conseguiu tomar. A irmã deu para ela. E... só um minuto. Depois que ela deu, que acabou tudo isso, passou, ela gerou novamente. Depois desse dia que ela dormiu com Jacó, novamente ela gerou. O que eu quero falar nessa noite para algumas mulheres aqui? Que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que querem tirar, o que estão tirando, porque o Senhor, o tempo todo, esteve com Leia. O Senhor, o tempo todo, sabia a quem ele devia abençoar naquele momento. Ele suplia a falta de amor pelos filhos. A Leia não tinha amor, mas tinha filhos. E o Senhor abençoava a vida dela desta forma. E... só um minutinho. E quando eu li essa parte, o Senhor me trazia a memória, não precisa abrir não, irmãos, em Isaías 54, 5. Deixa eu ver aqui, que eu acho que para mim olhar aqui é melhor. É Isaías 54. Se quiserem abrir, pode abrir, tá? 54, 5.
porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Aqui Deus falava com o povo de Israel. Mas isso aqui também é para a igreja de hoje. É para nós. A minha mãe, ela mora com meu pai, tem a minha idade. 51 anos com o meu pai. E o meu pai, ele nunca quis casar com a minha mãe. Nós já falamos sobre isso, já tentamos, brincando, e ele nunca tocou nesse assunto. Eu sei que é uma maneira dele puni-la de algo, eu não sei, mas ele não casa. E minha mãe se converteu, e eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive para falar com ela, eu lembrei dessa passagem aqui. E eu falei para minha mãe assim: mãe, você não é solteira. Você tem um marido. Você agora tem um marido, mãe. Porque quando você, mãe, levantou sua mãozinha, aceitou Jesus, desceu as águas, antes você era noiva, mãe. Depois que você desceu as águas, agora você é esposa dele. Ele é teu marido. E isso tem que suprir isso aí dentro de você, mãe. Eu falei para minha mãe: Deus tem que bastar para você. Deus tem que ser tudo para você. Coloca Deus como teu marido para você ver. E a minha mãe, ela é um pouco ignorante nessa parte. Não ignorante, mas assim, é difícil, né? A gente é pessoas antigas. Minha mãe tem 82 anos, meu pai tem 83. E a minha mãe sempre teve, meu pai sempre teve uma outra mulher. E essa mulher tinha 2 filhos já com meu pai. E o meu pai largou essa mulher para ficar com a minha mãe. Mas algumas pessoas falavam que não, que ele ainda estava com ela. Essa mulher chegou a agredir minha mãe. Teve algumas coisas que aconteceram naquele tempo. Então, posso dizer que ele tinha 2. Eu não sei por que o meu pai não casou com a minha mãe. Mas eu sei que minha mãe tem um esposo. Minha mãe não é solteira, minha mãe não é largada. O que eu quero dizer para algumas mulheres aqui, ou para todas, porque muitas das vezes, irmãs, nós temos um esposo em casa, mas não temos um marido. Não temos um marido. Muitas das vezes tem maridos que dormem, casais que dormem separados, que comem separados, que saem separados. Hoje, eu e meu esposo fazemos muita coisa junto, quase tudo. Mas antes de conhecer Jesus, nós fazíamos coisas separadas. Eu ia para um lado, ele ia para o outro. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que ficar agarrado. Mas os esposos têm que ser maridos. Os esposos têm que andar junto, passear junto. Muitas das vezes eu não cobrava dele. Eu ia sozinha. E depois de convertida, aconteceu algumas vezes. E um dia eu falei para ele, eu falei assim, quando eu era do mundo, nós éramos do mundo, eu andava sozinha. Eu bebia sozinha, ia para a praia sozinha. Mas agora não, agora você tem que ir comigo. Tem que ficar agarrado comigo. E nós começamos. Teve um tempo que eu achei que estava até... Mas não, eu fui compreender que ele tinha que ficar comigo o tempo todo. O Senhor, às vezes, muitas das vezes,
deixa parecer que nós estamos sozinhas. Mas não estamos. Para aquelas que ainda não são casadas, lembre-se, tem o Senhor. E, voltando aqui para a história, nessa história toda, quando eles vão embora, Labão pede tudo, pega tudo e vai embora, porque ele acha que vai viver uma nova vida. Eu creio que já era hora dele ter saído também daquele meio, porque o pai ficava ali o todo tempo, né? Trabalha mais 7, faz isso, faz aquilo. Então, eles eram uma família, eles tinham que sair do meio do pai, eles tinham que sair daquele meio ali. Eu compreendo quando Jacó pegou sua família toda e levou. Mas, mais uma vez, Raquel levou pertences que não eram seus. Levou ídolos que eram do seu pai. Raquel novamente fazia algo, pegava algo que não era dela. E isso teve consequências, irmãos. Porque a igreja deve saber que Raquel, depois que teve seu filho, que ela pediu muito a Deus, Raquel morreu ao ter aquele bebê. E o Senhor palestrava sobre isso comigo. O Senhor falava para mim assim, ela ficou no meio do caminho. Ela ficou parada no meio do caminho, ela ficou ali. Ela não foi, ela não prosseguiu. Toda briga, toda disputa, ela morreu ali. E o Senhor, Ele é poderoso, porque desde o começo, Jacó escolheu Raquel, mas Deus escolheu Lia. Foi a Lia que Deus escolheu. Raquel o tempo todo tentando tirar Lia, mas o Senhor tirou aquela que poderia atrapalhar, talvez, a obra do Senhor. Porque através de Lia, nós sabemos que veio a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor abençoou a vida dela. Depois os irmãos continuem, pesquisem, leiam, porque vai passando e o Senhor vai fazendo grandes coisas na vida da Lia. E quando chega no final da vida deles, olha, em Gênesis 35, 15, eu acho que é 35, 15. Minha caneta estava falhando, não me recordo. A Bíblia vem dizendo ali que Raquel, ela foi sepultada no caminho. Ela ficou lá. Ela foi a única das matriarcas que não foi enterrada junto com os patriarcas. Lia foi sepultada junto com Jacó. Junto com as matriarcas, com os patriarcas, com os heróis da fé. O que eu quero dizer? Que Lia era uma mulher também de fé. Ela foi enterrada junto, naquela caverna, com os heróis da fé. Todo o tempo, Deus tinha um plano para a vida da Lia. Muitas das vezes achamos que o Senhor não tem nada, não vai fazer nada na nossa vida. Mas aí esquecemos que o Senhor é poderoso e que Ele tem planos para nossas vidas. Coisa linda saber que ela ficou até o final da vida com Ele, que Ele a amou. Porque às vezes, irmãos, queremos muitas das vezes,
ir contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o tempo todo o Senhor quer que a gente prossiga, que é para a gente não ficar no caminho, que é para a gente não estagnar ali, não morrer ali. E o Senhor manda perguntar nessa noite: você quer prosseguir ou quer ficar no meio do caminho, igual a Raquel? Muitas das vezes eu pensei em desistir. Muitas das vezes eu quis mais para mim. Eu quis coisas que não eram para mim. Eu quis coisas que eram dos outros para mim. Eu via as pessoas construindo casa e eu queria. Eu via as pessoas comprando carro novo e eu queria. Eu via as pessoas, o ministério das pessoas avançando. E eu lá atrás, parada, estagnada. Mas aquilo não era para mim. Não era para mim. E o Senhor falava a respeito disso aqui comigo primeiramente. O Senhor falava para mim assim: o teu é teu. Eu vou te dar o teu. Não morra no caminho. Não morra no caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu continuei. E eu falei: Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é meu pai. O Senhor é meu esposo. O Senhor é meu marido. Eu quero ir até o fim com o Senhor. Não deixa eu morrer no meio do caminho. Teve uma época, irmãos, que eu me paralisei tanto. Me paralisei tanto. Antes de eu conhecer o Senhor, eu e ele queríamos um filho. E eu sempre fui fértil. Eu já tinha 2 moças, 2 meninas. Na época elas eram crianças ainda. E eu lembro que eu parei de tomar remédio. Num dia, assim, parei. Falei para ele: vou parar. Ele ficou todo feliz. E eu engravidei, eu acho que menos de um mês, irmãos. Eu já estava grávida. E eu ia completar 3 meses e nós perdemos o nosso bebê. E o médico, quando nós fomos fazer a outra, a doutora falou assim: olha, não tem batimentos cardíacos, não tem isso, está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso. Estava faltando tanta coisa. Se ele nascesse, ele podia morrer. E o Senhor, aprovou o Senhor levar o nosso bebê. E nunca mais tentamos ter filhos. Porque às vezes, irmãos, nós queremos algo que o Senhor não tem para a nossa vida. Eu não compreendia, mas hoje eu compreendo. A vida que nós vivíamos. E obrigada, irmã. Eu sei que hoje, e quando eu e ele conhecemos o Senhor, ele já conhecia que a mãe dele já era evangélica. O Senhor palestrou comigo. E palestrou com ele também.
E Deus falava para mim e para ele: a obra de vocês é juntas. E eu vou levar vocês para todos os lugares. E naquele dia o Senhor me consolou de algo que vinha de 10 anos atrás. O Senhor falava para mim. E ali o Senhor começou a trabalhar na nossa vida. Eu dei uma parada, estagnei, quase morri, irmãos, no meio do caminho, porque eu não queria fazer a obra com ele. Tinha até vontade, mas eu tinha outros planos. Olha só eu fazendo planos. Quem sou eu para fazer planos? Aleluia. E eu sofri, irmãos. Sofri, bati o pé, mas sofria. Aí bati o pé, sofria. E ele ficou esses anos todos fazendo a obra de evangelismo sozinho, sem mim. Mas eu sei que era um período que eu parei ali. E eu louvo ao Senhor, porque eu não fiquei ali, eu não morri. Eu louvo a Deus porque eu lembro que uma missionária, ela já faleceu, ela era bem senhorinha. E um dia eu cheguei na igreja dela, eu ia muita consagração nessa época na igreja dela. E ela segurou a minha mão, segurou a mão dele e falou assim: a obra é junto. Vocês vão nos hospitais, vocês vão nos presídios, vocês vão... Marta era o nome dela. Hoje descansa no Senhor, uma mulher de Deus. E muito ela me aconselhou, muito. Foi uma pessoa muito importante na minha caminhada, que não deixou eu parar no meio do caminho, que não deixou eu ficar lá. Quero dizer para vocês nessa noite, que se algum de vocês pararam por cansaço, por desânimo, por algo que ouviu. Aconteceu muitas coisas na minha vida que me levou a parar no meio do caminho, a não querer. Arde no meu coração, irmãos. Ardia no meu coração. Quando eu passava ali e via ele, ardia no meu coração. Não parem no meio do caminho. Façam a obra do Senhor. Tenho isso aqui, essa passagem da Raquel ficando lá. Podia ter ido embora junto. Se a gente for pensar, ela podia estar lá. Podia até ter tido mais filhos. Mas foi necessário. Né? Não são todos que vão continuar, não são todos que vão chegar no final. Eu creio que o Senhor, me perdoem, tá, irmãos, eu não ia falar sobre isso. Eu não ia falar a respeito disso. O Senhor me deu algo totalmente diferente. Quer dizer, eu creio que foi eu que coloquei no meu coração. Eu vi, eu não lembro agora, eu acho que eu não anotei a passagem, eu acho que eu anotei sim. Em Gênesis 29, 31, fala que a Lia era aborrecida.
no contexto bíblico, significa desprezada, rejeitada ou menos amada pelo seu esposo. Mas no dicionário Aurélio, no sentido emocional, aborrecida significa chateada, desanimada, insatisfeita, triste, melancólica. Eu estava desta forma. Eu fiquei desta forma. Mas aprove o Senhor ter misericórdia de mim. Aprove o Senhor cuidar de mim. Porque nesse período, irmãos, foi um período assim que alguns aqui sabem que eu tenho mania de falar que ele é meu pastor. Porque esse homem nunca tinha pegado numa Bíblia, irmãos. O homem pregava para mim. Eu falava que eu não queria ouvir. Eu estava tão amargurada, tão triste, tão desprezada, que eu não queria continuar. Mas ele não desistiu de mim. Quantas das vezes eu ouvia. Teve pessoas, irmãos que paravam e falavam, olhava. E a gente espera, né? A gente tem essa coisa, a gente é um pouco dependente, né, das pessoas no começo. Porque a gente não está acostumado, né, com o evangelho, não está acostumado. Então a gente fica um pouco dependente, a gente quer ser procurado, a gente quer que as pessoas procurem a gente. Eu queria que as pessoas da igreja fossem me procurar, fossem me ajudar. Mas hoje eu sei que foi o Senhor trabalhando no meu caráter, foi o Senhor trabalhando. Eu aprendi muita coisa ali, irmão, sozinha, que talvez eu não aprendesse se eu tivesse com alguém. Eu aprendi muita coisa sozinha. Eu lembro que a primeira vez que eu passei mais de 20 minutos orando de joelho foi sozinha. Eu não sabia que Deus falava, eu não sabia que Deus podia falar com a gente. E quando eu descobri que eu podia orar sozinha, quando eu descobri que Deus falava comigo, irmãos, aí eu vi que eu precisava somente de Deus, eu não precisava de mais ninguém. E eu falava assim, eu lembrava de mim lá atrás, aqui ninguém me conheceu. Eu acho que a única que me via, assim, mais ou menos, eu acho que era a missionária Alice. Vocês não têm noção do como eu era, do como eu vivia. Eu vivia nos bares, bebendo, de dia, de noite, eu não ligava. Eu ia no mercado fazer uma compra, me dava vontade de tomar uma cerveja, eu sentava e bebia. Eu ia para a praia, eu sentava e bebia. Eu chegava na praia 7, 8 horas da manhã, saía da praia 10 horas da noite. E isso tudo o Senhor foi trabalhando na minha vida sozinha. E eu louvo ao Senhor, porque eu não parei, porque eu não desisti. Quantas das vezes eu falava para Deus que eu ia morrer, esse homem aqui, meu Deus, como sofreu. Às vezes eu achava que eu ia morrer, gente, sozinha, porque não tinha ninguém. Eu me libertei, Deus me libertava das coisas, eu sozinha. Teve uma época, irmãos, que eu saía por essa taquara, tanque, comendo pipoca, igual uma desesperada. Eu ficava procurando lugares que vendia pipoca. Eu comia pipoca doce, pipoca salgada, eu queria comer pipoca o tempo todo. Eu não sabia, mas ele sabia já. E ele falou assim, Nelma, você não está comendo muita pipoca? Vai orar. E era uma época que eu orava pouco, irmãos, eu nem queria orar, gente.
E ele trabalhava, ele trabalhava à noite, depois ele começou a trabalhar à noite. Aí mais assim, eu fiquei com mais medo ainda, porque eu era sozinha. Se eu tinha um ataque cardíaco, meu coração acelerava, eu falava que ia morrer. Aí sabe o que eu fazia? Me arrumava todinha, pegava minha identidade. Eu não sei se aqui alguém já teve síndrome do pânico, mas foi nessa época que eu desenvolvi síndrome do pânico. Eu pegava minha identidade, botava na bolsa, botava dinheiro, meu telefone, escrevia no papel o nome dele, o número dele, ia para a rua, ficava perambulando, sozinha. Eu ia para a praia à noite, eu ia para Taquara, levava a Bíblia às vezes, ficava andando. Eu já cheguei a entrar em delegacia e eu pedi ajuda. Pode parecer difícil, e é difícil, é doloroso, mas é melhor continuar caminhando, sabendo que você vai encontrar o noivo, do que morrer no meio do caminho. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.